Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa grandeza do Senhor, e por essa obra do Senhor, e por esse amor do Senhor para conosco. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa grandeza sua, Senhor. Senhor, sendo quem tu és, o Rei do Universo, o soberano Criador de todas as coisas, o Senhor olhou para nós, o Senhor teve misericórdia de nós, e por causa dessa tua misericórdia, o Senhor enviou o seu Filho unigênito, o Santo, o Perfeito. O Senhor enviou o Rei para vir a esse mundo, morrer numa cruz por nossa causa. E o Senhor fez essa obra maravilhosa para nos dar acesso livre a Ti e nos fazer de novo para a Tua glória, para que pudéssemos responder aos Teus propósitos. E nessa manhã nós estamos aqui reunidos, Senhor, para celebrar a vitória do Calvário. Nós também estamos aqui reunidos, Senhor, para ter comunhão uns com os outros. Nós estamos aqui reunidos também para ter comunhão com a Tua Palavra. E nós estamos aqui desejosos, Senhor, de realmente aprender do Senhor, para que nós possamos oferecer um culto genuíno ao Senhor com as nossas vidas. Então, Senhor, nos ajuda agora, nesse tempo que nós teremos com a Tua Palavra. Nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, nos humilhamos diante do Senhor e pedimos para que o Senhor, na Tua grande misericórdia, o Senhor cumpra a Tua Palavra em nós e o Senhor faça aquilo que nós estamos cantando aqui. Nós começamos essa reunião cantando sobre a Tua presença, e é exatamente isso que nós queremos tocar nessa manhã aqui, através da Tua Palavra, a Tua presença. O Teu Santo Espírito é doce mesmo, Senhor, e nós queremos que esse Teu Santo Espírito, pela Tua Palavra, possa nessa manhã renovar os nossos corações. E nós sabemos que a Tua Palavra, ela é poderosa para salvar as nossas almas. Então, Senhor, da mesma maneira que a Tua Palavra rega a terra e faz produzir, que nessa manhã a Tua Palavra possa penetrar essa textura dura do nosso coração e fazer produzir, Senhor, aqui em nós, um homem dos céus, um filho amado, alguém que se parece contigo, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Tu és tremendo, Senhor, Tu és soberano, Senhor, e esse Teu amor tão grande nos eleva, nos amarra a Ti. Então que a Tua Palavra nessa manhã possa produzir isso em cada coração. Nos humilhamos diante do Senhor e Te pedimos, ó Deus, fala conosco, por favor, Senhor, em nome de Jesus. Vamos abrir em Atos, capítulo 17, Atos, capítulo 17, versos 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Sabe que esses últimos dias o Senhor tem trazido de maneira muito forte ao meu coração essa mensagem tão crucial do reino de Deus, que é o assunto do arrependimento. Parece-me que de todas as coisas que tem que acontecer com a humanidade, parece-me que não existe nada mais importante para o nosso relacionamento com Deus do que o arrependimento. E de certa forma, nós temos tantos assuntos para tratar com os irmãos, sabe? Não são poucos os assuntos que vêm ao nosso coração para repartir com os irmãos daquelas medidas que o Senhor já nos deu. Mas parece que se o arrependimento não estiver no coração dos irmãos, nenhuma palavra vai produzir coisa alguma. Então, hoje, sabe, eu quero dar um passo atrás
em tudo que nós temos estudado aqui, inclusive sobre a história da igreja, sobre a doutrina do Calvário, eu quero dar um passo atrás, sabe? Quero ter a humildade de dar um passo atrás e tratar com os irmãos um pouco sobre a importância do arrependimento na vida do ímpio e na vida do crente. Porque às vezes, né, nós pensamos que arrependimento, porque nós interpretamos mal um texto lá de Hebreus, capítulo 6, né, e por interpretar mal o texto, nós pensamos que arrependimento é só para quem não creu no Evangelho, né? Então a gente fala assim, ó, só tem um arrependimento, depois não tem mais arrependimento. Mas isso é falta de Bíblia. Porque quando nós vamos lá para Apocalipse, quer ver? Vamos dar uma olhadinha lá antes da gente voltar no texto aqui. Apocalipse, no capítulo 2, nós temos 7 cartas proféticas, no capítulo 2 e 3. São 7 cartas proféticas, que não foram escritas para ímpios, foram escritas para igrejas. E dessas 7 igrejas, só tem 2 que não precisam de arrependimento. Só 2. Por quê? Porque, de certa forma, elas estavam vivendo o propósito de Deus. Mas todas as outras, de alguma maneira, se desviaram do propósito. E porque se desviaram, o que tinha que acontecer com elas? Tinha que se arrepender. Então, eu vou ler pelo menos algumas para os irmãos verem, tá? Apocalipse, capítulo 2, a primeira carta à igreja de Éfeso. O texto está do versículo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Eu vou tomar aqui só o versículo 5, tá? O versículo 5 vai dizer assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Ó, então de alguma maneira essa igreja perdeu o propósito. Eles continuaram lá, fazendo tudo aquilo que eles achavam certo. Eles estavam fazendo tudo aquilo que eles achavam certo. E dentro das coisas que eles faziam, existia muitas coisas dignas de aprovação divina. Muitas coisas dignas de aprovação divina. Mas eles se perderam. Se perderam de tal maneira que o Senhor vai falar assim, ó: se vocês não se arrepender, eu tiro do meio de vocês o teu castiçal. E assim, só para dar um exemplo do significado dessa palavra para os irmãos, tá? Quando vocês estão em casa à noite e vem a Copel e corta a luz, quem consegue enxergar o quê? Quem consegue... O que a gente faz numa casa sem energia hoje? À noite. Então, vamos dizer assim, se o Senhor tirar o castiçal do nosso meio, o que sobra para a gente? Trevas. Trevas religiosas. Quantas trevas religiosas no meio do povo de Deus hoje? Porque o castiçal já foi embora, por causa da dureza do nosso coração, em não querer se arrepender. A gente assim, ó, a gente enfia o nariz para um lado e fala assim, ó, é isso aqui e acabou. E a gente se perde. Então essa é a primeira. Vou pegar aqui a terceira, porque a segunda eles não tinham motivo de arrependimento, graças a Deus. Esmirna é a igreja sofredora, e a palavra que o Senhor dá para eles é de encorajamento, ou seja, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, né? É encorajamento para os irmãos enfrentar as tribulações, as crises que eles estavam enfrentando. Mas a terceira igreja é a igreja de Pérgamo, está aqui no versículo, deixa eu ver se é o 12 mesmo, está aqui no versículo 12, isso mesmo. E aí, quando nós chegamos no versículo 16, nós temos a mesma exortação, ó, porque vai do 12 até o 17. Então, quando chega no 16, ele diz assim, ó: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ou seja, o Senhor está chamando a igreja de Pérgamo ao arrependimento, né? E essa igreja aqui, também existe coisas louváveis aqui. Existia o testemunho do Senhor aqui. Mas é aqui que a igreja começa a se tornar uma com a política. Por isso tem um chamado ao arrependimento. Vamos lá, a terceira igreja, Tiatira.
Tiatira é uma tragédia. Tiatira é uma tragédia. Então, quando nós chegamos no versículo 21 do capítulo 2, diz assim, ó: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Olha só, chamado arrependimento. No capítulo 3, nós temos a igreja de Sardes. E na igreja de Sardes, nós vamos encontrar assim, ó, versículo 2 e 3. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Então nós temos a igreja de Filadélfia, que não tem chamado arrependimento, tem palavra de encorajamento, porque os irmãos estavam respondendo o Senhor naquilo que eles deveriam responder. E então, a única coisa que nós temos aqui é no versículo 11, uma palavra de encorajamento, onde o Senhor diz assim, ó: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E então nós chegamos a Laodiceia, que é a última igreja, e aqui nós encontramos a seguinte frase, versículo 18 e 19: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, nós estamos vendo aqui o Espírito do Senhor falando na boca do profeta com as igrejas de todos os tempos, porque essas 7 cartas aqui, elas devem cobrir as igrejas de todos os tempos. E tirando Esmirna e Filadélfia, o que nós temos em todas elas é um chamado ao arrependimento. Então nós podemos dividir assim esse assunto em 2 aspectos. Nós podemos dizer assim, ó, que ninguém pode nascer de novo sem arrependimento. Ninguém pode ver o reino de Deus sem arrependimento. O primeiro chamado da palavra de Deus para o homem nas trevas é: arrepende-te. E do que o homem deve se arrepender? Por exemplo, no caso do texto que nós lemos em Atos 17, né, nós podemos olhar assim com carinho para o texto. Pode voltar lá, Atos capítulo 17. Nós vamos encontrar aqui um ministro do Senhor, um pregador da palavra, um santo de Deus, né, o nosso irmão Paulo, chegando numa cidade de nome Atenas. O que era Atenas naqueles dias do apóstolo Paulo? Então nós podemos dizer assim que, por um lado, né, era o berço da cultura grega, o berço da cultura grega. Dali de Atenas foi onde saiu todo esse pensamento moderno que nós valorizamos até hoje nós valorizamos, com respeito à alma, com respeito à vida, com respeito ao amor, com respeito à bondade, com respeito à moral. A Grécia é o berço da filosofia e Atenas é a capital. Então dali saiu esse conhecimento que nós temos hoje e que, vamos dizer assim, né, humanamente falando, todos nós apreciamos de um jeito ou de outro, né, a questão filosófica. Mas o que Paulo encontra em Atenas não é o clímax da sabedoria humana, ele encontra o clímax da idiotice humana. É isso que ele encontra lá. Por quê? Porque por trás de toda cultura, tá? Não se enganem, por trás de toda cultura existe a religiosidade.
A religião está lá estabelecida. Então Paulo, em Atenas, ele tinha angústia, agonia. O texto vai dizer assim, ó, quer ver? Ó, verso 16, né? Atos 17, 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, né? Então, o que nós chamamos de cultura moderna, Paulo chama de idolatria. Quando Paulo escreve aos Romanos, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, que ele vai descrever o Evangelho de Deus, ele vai dedicar alguns versículos para mostrar a origem dessa tragédia chamada idolatria. Vamos lá. Romanos, capítulo 1, partindo do versículo 18. Romanos 1, 18, ele vai dizer assim, ó: porque do céu é manifestada a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às paixões infames dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Sabe, esse texto, ele é muito maravilhoso, porque ele mostra o resultado, tá? O Deus invisível, através da sua criação, ele se revela a toda a humanidade. Então nós podemos dizer assim, que existe uma revelação natural da divindade na criação. E quando eu falo a criação, em tudo que foi criado por Deus, tudo que foi criado por Deus traz as marcas do seu Criador, tudo, literalmente tudo. O universo, a terra, o homem, os animais, a fauna, a flora, tudo que foi criado nos revela o arquiteto. Porém o homem, na sua própria mente, no seu coração obscurecido pelo pecado, ele não só fez questão de ignorar toda essa revelação natural, como ele criou um Deus corrupto como ele. Ele criou um Deus à semelhança dele mesmo. Ele criou um Deus adúltero, ele criou um Deus beberrão, ele criou um Deus vingativo, ele criou um Deus odioso, ele criou um Deus que favorece uns e prejudica outros. Tudo isso foi criado aqui, ó. Tudo isso foi criado aqui. E hoje nós temos até mesmo no meio da cristandade evangélica pentecostal brasileira um Deus criado aqui. Um Deus que amaldiçoa, que abençoa, que faz isso, que faz aquilo, e que cobra de um, cobra do outro. Um Deus injusto, que tem que preservar meu filho assassino, porque é meu filho e eu oro em jejum por ele, e tem que condenar o assassino que matou meu filho, porque o pai dele não jejua e não ora por ele, entendeu? Isso está aí no nosso meio, no dia a dia, tá? A macumba chegou na igreja, as campanhas hoje, tá? É as macumbas de ontem, tá tudo aí. E tudo isso
isso é pecado. Então, o resultado dessa ação humana de não querer conhecer Deus como Ele é e querer criar o seu próprio Deus, criar a sua própria idolatria, criar seu próprio tipo de culto, seu próprio modo de andar, sua própria doutrina, sua própria Bíblia, seu próprio modo de entender as coisas, tudo isso resulta na situação mais caótica que Deus pode entregar ao homem. Porque às vezes a gente pensa, né, que a pior coisa que pode acontecer é Deus pesar a mão dele sobre nós. Não é. Sabe, uma das coisas mais maravilhosas que acontece na nossa vida é quando Deus pesa a mão dele sobre nós. Que Ele vem, nos corrige, nos disciplina, nos exorta, nos trata. Isso é uma bênção. Sabe qual que é a maior tragédia que pode acontecer com a gente? É quando Deus fala assim, ó, beleza, então, você quer seguir o seu caminho? Fica à vontade. Vai lá, eu vou deixar você por conta de você. Vai satisfazer seu coração. E aí você vai buscar satisfazer seu coração. E quando você menos imagina, você está pior do que um porco na lata de lavagem, tentando satisfazer seu coração, né? Eu conheci um menino que hoje ele crê no Senhor, que na época da escravidão do crack, ele era capaz de catar aqueles cocô de cachorro na rua e colocar no cachimbo e fumar, imaginando que ele estava buscando a pedra lá para ele ficar doido. Cocô de cachorro ele colocava no cachimbo e fumava. E qualquer outra coisa que ele achasse na rua, que tinha a cor da pedra, ele catava e fumava. Mas isso não é nada, né? Porque quando a gente vai falar da corrupção sexual, da corrupção moral, né, o homem buscando satisfazer o seu coração enganoso, ele é capaz de fazer coisas que até ele mesmo tem nojo só de pensar. Então isso é o homem entregue às suas próprias paixões. Agora Paulo, quando ele chega em Atenas, ele vê o quê? Ele vê uma cidade inteira de homens sábios, filósofos, cultos, adorando ídolos. Então ele sabe que esses caras estão no processo. Se a filosofia grega degradou de tal maneira, né, vamos falar assim, ó, se a filosofia greco-romana quase que foi extinta na época de Nero, tamanho o padrão moral baixo que o homem chegou. Olha, vocês estudarem a história, vocês ficam com nojo de ver o que aqueles homens fizeram naquela época, por causa do resultado de renegar o Criador e querer viver na sua sabedoria, nos seus conceitos, no seu modo de andar. A humanidade se degradou de um ponto que, olha, a gente está vendo isso acontecer de novo. Por isso que eu estou falando isso. A gente está vendo isso acontecer de novo. Que se não é o Evangelho entrar no mundo, não existiu humanidade. Entendam isso, eu não estou falando da cristandade, estou falando do Evangelho. Se não é o Evangelho entrar no mundo, naquela época não havia mais humanidade. A humanidade teria se autodestruído em busca de prazer, em busca de satisfação, em busca de idolatria, cultuando a si mesmo, os homens endeusados. A humanidade quase acabou. Graças a Deus que o Evangelho chegou exatamente nessa hora e trouxe luz. E mesmo nos períodos mais caóticos da história, como no período do Iluminismo, se não fosse a reforma acender de novo a chama do Evangelho, a humanidade tinha se destruído. E mesmo depois que surgiu os pensamentos darwinistas e a teologia liberal, se não fosse o Senhor com o Evangelho, a humanidade tinha se destruído, com a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. Faltou pouco. Você sabe por que não aconteceu? Porque no meio dessa baderna alguém gritou assim, ó, Jesus está voltando, e o Evangelho aplacou a baderna que a humanidade estava fazendo. Então, irmãos, nós estamos vivendo dias caóticos a nível de mundo. Sabe, não é só na nossa casa que está tendo problema, é problema no mundo inteiro. O mundo inteiro está caminhando para o abismo. A gente olha para as autoridades, para as leis, a gente olha para as guerras, a gente olha para a queda moral da humanidade, a gente olha para a igreja e a gente vê uma igreja gelada, apostatada, sabe? A gente olha para o coração dos homens. Estamos trocando a glória do Deus invisível hoje por dinheiro. Por dinheiro. O mamonismo nunca esteve tão forte nesse mundo.
E a gente olha para a juventude, uma juventude sem caminho, sem rumo, sem destino, sabe? Nós vamos ter que montar daqui uns dias balada para atrair jovens para o evangelho, porque é isso que estão fazendo, criando baladas gospel para juntar a molecada para pregar o evangelho. E você vai ver essa meninada indo para as conferências que antes elas iam para conferência de avivamento para receber Jesus. Hoje elas estão indo para conferência para sair de lá tatuada, prostituída, abusada sexualmente. Essa é a tragédia dos nossos dias. E a gente está brincando de igreja, brincando de servir a Deus, querendo servir a Deus sem arrependimento, tentando pegar a parte boa do velho homem e introduzir na igreja como santidade, como vida cristã, sabe, dos nossos compromissos. Qual o compromisso que nós temos com a palavra, com a oração, com os irmãos, com andar junto, com a adoração? Nenhum, fica tudo em último lugar. Se der tempo a gente faz. Esse é o tempo que nós vivemos, essa é a nossa geração. Essa é a nossa geração. Essa é a nossa geração. Nós temos tratado o evangelho de um jeito errado. Nós temos vivido de um jeito errado. Então, é tempo de nos arrependermos, irmãos. Isso precisa ser restaurado. Então, aqui, no capítulo 17, quando Paulo viu aquela bagunça e viu aquele povo perdido, ele não suportou, então ele se levantou e ele começou a pregar. A pregação dele começa no versículo 23. No versículo 22, Paulo ele chega lá e eles levam ele para um lugar chamado Areópago. O que era Areópago? Era um grande ginásio onde as pessoas se reuniam para ouvir as notícias. Naquela época não era como hoje, né, que a gente tem tudo no smartphone. Naquela época não tinha nem rádio, nem televisão, nem nada, né, nem jornal, nem tipografia, nada. Então vinha o chamado rapsodo, que era o pregador, o homem das notícias, e quando essa pessoa chegava na cidade, a cidade parava, e eles iam lá no Areópago ouvir aquele homem contar o que estava acontecendo, que estava chegando, que tinha saído, a guerra que ele tinha vencido, tal. Existia isso naquela época, e esses homens eram muito considerados. E Paulo é tratado quase que como um rapsodo, porque viram que ele trazia algo novo, que ele era contrário aos pensamentos filosóficos de Atenas, então levaram ele ao Areópago. Então, quando ele chega no Areópago, ele começa dessa maneira o seu discurso. Ele fala assim, homens atenienses, está no verso 22, tá isso aqui. Homens atenienses, em tudo vejo como sendo vós um tanto supersticiosos. Ele usou uma palavra muito boa, supersticiosos. Algumas traduções está religiosos. Está em Romanos capítulo 1? Não, Atos, capítulo 17, versículo 22. Em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. Sabe, irmãos, eu sinto muito falar isso para os irmãos, eu sinto tristeza de falar isso para os irmãos, mas o que o Espírito Santo tem me mostrado cada dia no meio do povo de Deus é que parece-me que hoje os crentes estão servindo e adorando um Deus desconhecido. Não está muito diferente. Um Deus desconhecido. Você conhece seu Deus? Já o conhece? Já se arrependeu dos seus pecados? Já teve luz para ver quem é Jesus? Já recebeu Ele como teu único Senhor e Salvador? O Espírito Santo já está habitando em você e comunicando dentro de você as maravilhas do reino de Deus? Você já tem justiça, paz e alegria dentro de você? Porque se isso não é realidade, você também pode estar como alguém com a venda nos olhos, tentando apalpar as coisas e definir o que é Deus. Então Paulo está falando isso para os atenienses. Eles eram supersticiosos. Sabe o que é ser supersticioso no meio evangélico hoje, sabe? Então eu vou falar assim, eu vou falar a superstição número 1, que é a que mais dá dinheiro.
tá? A superstição número 1. Eu tenho que dar o dízimo de tudo para mim não ser punido pelo devorador. Essa é a superstição número 1 no meio evangélico brasileiro, né? É o dizimista fiel que ele morre de medo de não dar o dízimo e o devorador ir lá e atacar o patrimônio dele, porque ele ama o patrimônio dele, não é porque ele ama a Deus, é porque ele ama o patrimônio dele, ele não pode perder, então ele mantém a sua superstição. Superstição, eu estou falando de superstição. Sabe uma outra superstição evangélica hoje? Aqui, ó. Misericórdia, irmãos. Esse livro não é para esquentar subaco. Esse livro não é para ficar aberto no Salmo 23 para proteger tua loja. Esse livro não é para você achar alguns versículos aí que vai firmar algumas coisas na tua vida e vai te fazer prosperar. Esse livro é a palavra de Deus e ele está nas tuas mãos para mudar a sua vida, para te ensinar o caminho e para te revelar quem é o seu Deus. Não é uma superstição, é a palavra viva de Deus que nos foi dada, e a nossa única esperança aqui na terra está dentro desse livro. Aqui está o nosso remédio, a nossa comida, a nossa bebida, o nosso caminho. Isso aqui não é superstição. Então, eles eram supersticiosos e perdidos. Então Paulo, ele começa a pregar falando desse Deus desconhecido, e agora ele vai trazer alguma revelação de quem é esse Deus desconhecido. E ele diz assim, ó: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o dono do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Lição número 1. Qual que é a lição número 1? Deus não habita em casa de pedra. Deus não habita em casa de pedras. Agora fala para mim, o que a cristandade fez com esse texto? Que criaram um monte de casa de Deus para tudo quanto é lado. E hoje eu vou para a casa de Deus, e ali é a casa de Deus, e lá é a casa de Deus, e essa é a casa de Deus, aquela é a casa de Deus, e Deus habita lá. Então eu preciso mudar meu modo de vestir porque eu vou para a casa de Deus. Você precisa mudar seu modo de vestir porque você é casa de Deus. É isso. Você precisa mudar seu modo de andar porque você é casa de Deus. Ou pelo menos foi para isso que Deus criou você. Mas a superstição fez o quê? Você vive a tua vida relaxada, de qualquer jeito, serve o capeta do jeito que você quiser do teu corpo. Quando é domingo, você coloca uma roupa de crente, mete uma Bíblia debaixo do braço, passa perfume e fala assim: agora eu vou para a casa de Deus. Eu lembro quando eu e o Valdir evangelizava nas madrugadas, nós chegávamos na rua das prostitutas, né? E dos travestis lá, ia pregar o evangelho para eles, eles pulavam assim, ó: não, aqui não, domingo eu vou na igreja, mas aqui não. É só um reflexo, tá? Não estou falando mal deles, não. É só um reflexo. Porque, de certa forma, a cristandade sem a palavra, sem a revelação, sem o conhecimento do Senhor, tem vivido assim. Tem horas na vida que fala assim: agora não, gente. Espera, deixa que domingo a gente faz isso. Nem tão pouco, verso 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que se necessitando de alguma coisa. Isso então é uma outra coisa tão difícil de explicar para os irmãos, porque o que está dizendo aqui a palavra é que Deus não precisa de homem nenhum, de culto nenhum, de serviço nenhum, de obra nenhuma, de obreiro nenhum. Consegue entender isso? Ele não é servido por homens, e ele não precisa de homens. Ele é Deus, ele é o criador de tudo e de todos, e ele pode pegar um monte de pedra agora e criar uma igreja nova, só com as pedras, e está tudo certo, porque, irmãos, a gente precisa entender isso. Vou falar assim, ó, a obra de Deus, por exemplo, porque os irmãos quando entram na obra, né, a gente tem aquela impressão que agora Deus encontrou a pessoa certa para revolucionar o mundo, e a gente se dedica a nossa vida àquela obra e esquece que a
principal obra de Deus está sendo feita dentro de nós por Ele mesmo. Essa é a obra de Deus, tá? Não é o que a gente faz. A obra de Deus é aquilo que Ele faz dentro da gente. Quantas vezes, vou falar para os irmãos, e eu tenho o Valdir aqui que é testemunha disso, quantas vezes que nós fomos ao presídio pregar o Evangelho, e nós saímos de lá transformados, cheios, tratados, quantas vezes? Então, é isso que ele está falando, porque a religião, a superstição, ela prega isso, tá? A superstição, ela trabalha com isso. É Deus que precisa de você. É Deus que precisa de você. E se não for por você, coitadinho de Deus. Então, você tem que fazer a tua parte, porque se não fizer, tadinho de Deus. Sabe? Isso é superstição. Sabe? Quando o Senhor nos dá algo dele mesmo, a gente pode devolver para Ele. Então, quando a gente entende, por exemplo, que é Ele que nos sustenta, aí a gente oferta com alegria, não mais por superstição, a gente oferta com alegria. Por que a gente está fazendo? A gente está devolvendo daquilo que a gente recebeu. Por superstição? Por amor ao dinheiro? Para Deus multiplicar? Não! A gente está fazendo por responsabilidade de comunhão. Fala assim, ó, o Senhor me deu mais do que eu precisava. Ele me deu mais do que eu precisava, então eu posso tomar disso que Ele me deu e honrar Ele, e adorar Ele, e servir a Ele. Sabe, irmãos, a diferença é muito grande disso. Sabe, eu não posso compartilhar com os irmãos aqui uma verdade que não é verdade para mim. Ou seja, a verdade que eu estou compartilhando com os irmãos, ela é minha. Entendeu? Se não tiver arrependimento aqui, como que eu vou transmitir arrependimento para aí? Ou seja, antes de eu transmitir uma mensagem para os irmãos, ela tem que operar em mim, ela tem que cortar em mim, ela tem que ser viva em mim, ela tem que trabalhar comigo. Então isso é a obra de Deus. A obra de Deus está sendo feita aqui, dentro de cada um de nós. Então, Paulo está dizendo isso, porque os atenienses, na sua superstição, eles tinham deuses caídos, que precisavam ser carregados. Tinham deuses caídos que eles precisavam fazer truques de mágica para que as pessoas temessem aquele Deus. Eles tinham deuses caídos que eles precisavam, com a mente deles, criar as institutas, os projetos, os cultos, e falar assim, ó, isso aqui é o culto aos Zeus. O Zeus é grande, então eles construíram um templo enorme, e lá eles fizeram uma estátua enorme de um grande Zeus de mármore lá, que quando a luz do sol batia no rosto dele, refletia numa piscina, e as pessoas ficavam maravilhadas de ouvirem as músicas e de verem aquela imagem, e caíam prostrada, desmaiada, igual o pessoal faz em Meca hoje, em volta daquele túmulo. Bom, isso é os homens querendo projetar um Deus. Infelizmente, irmãos, hoje nós encontramos isso no nosso meio, tá? No nosso meio. E a gente não tem mais a imagem dos Zeus, ainda que tem, né, em algumas aulas da cristandade, porque pegaram o rosto dos Zeus e colocaram ali, ó, tá vendo? Ó? É o rosto dos Zeus aquilo ali. Dos Zeus, não tem nada do Senhor ali. Mas para nós aquilo ali é Jesus. Então, se você for buscar história, você vai ver que esse barbudinho, rosto fino, cabelo encaracolado, olho, Zeus, é uma cópia dos Zeus que transformaram no Cristo, para nós, e assim eles imortalizaram a imagem de um ídolo europeu na face de Jesus. Sabe, a única imagem que Deus deixou para nós, para falar assim, ó, isso aqui é Jesus, sabe qual foi a única? Isto é o meu corpo partido por vós. É assim que o Senhor quer que a gente conheça Ele, tá? É no partir do pão. Por isso que o partir do pão não pode ser uma festa de café dominical da manhã. Não, esse é o nosso café da manhã. O partir do pão é quando nós pegamos um pão para representar o Senhor e nós comemos ele em memória do Senhor, sem manteiga, sem mussarela, sem queijo, sem doce de leite, porque o que nós estamos comendo é a vida de Cristo. Então nós precisamos que o Senhor faça isso conosco, que o Senhor restaure bases cristãs em nosso viver. Agora, isso só é possível de uma maneira, sabe qual? Arrependei-vos, porque se não tiver arrependimento, nós criamos outra religião. Arrependei-vos. Então, irmãos, Deus não é servido por mãos de homens. Por isso, não se glorie nos homens.
Sabe o que é o Jonas? Pecador. Sabe o que é o Maicon? Pecador. Sabe o que é o Valdir? Pecador. E todos os outros são todos pecadores, repreensíveis, falidos. Nós não temos autoridade nenhuma. Toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus Cristo, aquele que veio morrer na cruz por nós. Ele nos cativou, Ele nos comprou, Ele nos incluiu na sua morte, nos sepultou na morte dele e nos ressuscitou para uma nova vida, onde Ele é o cabeça, Ele é o rei, Ele é o governo, e a vontade dele tem que ser impressa em nós, para que haja um testemunho dele e não nosso. Ele é o pastor, só Ele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós temos que se arrepender. Não é por nossa causa, irmãos. Não é por causa dos irmãos. Não é por causa do nosso caminhar. Não, nós temos que se arrepender, porque o reino de Deus está aí. Olha o caos que nós estamos, irmãos. Olha o caos. A igreja está apostatada. O mundo está caminhando para o seu fim. Essas guerras é só o princípio das dores. O anticristo já está aí. A situação do mundo é caótica. E o sal da terra e a luz do mundo, onde está? Onde está o sal da terra e a luz do mundo, irmãos? Então é por essa causa que nós temos que se arrepender. Nós temos que voltar às bases. Nós temos que cravar o joelho no chão. Nós temos que pedir ao Senhor perdão por toda a baderna que nós temos feito com o Evangelho, e pedir para o Senhor colocar as bases certas, pelo seu Espírito, pela sua palavra em nossos corações, nos encher de temor. Sabe, irmãos, sabe o que é temor? Os irmãos sabem o que é temor? Então, vou dizer uma coisa para os irmãos. Quando o Senhor Jesus foi para a cruz, o seu parecer foi tão desfigurado, porque sobre ele caiu a justiça de Deus pelos nossos pecados. Essa é a cruz. Aquela visão é horrível. O Filho de Deus foi desfigurado lá na cruz por nossa causa. Isso não põe temor no nosso coração? Isso não ajuda a gente assim a baixar a cabeça diante de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim? Porque sabe, irmãos, nós recebemos o Evangelho, e aqueles que não receberam, a qualquer momento desses, vão comparecer diante do juízo do trono branco. E você acha que não vai ter temor? Você acha que o boca aberta de hoje aqui, que blasfema contra o céu, contra a terra, contra Deus, contra a igreja, contra a palavra, você acha que naquela hora ele não vai cair de joelho diante do rei, chorando em prantos, arrependido pelo seu caminho? Você acha que não vai acontecer isso? Vai acontecer isso, só que não vai servir para nada, sabe? Vai acontecer isso para vir um anjo, catar pelos cotovos aqui e jogar lá dentro do lago de fogo, e o juiz eterno vai estar lá. Você acha que não vai ter temor? Então hoje, nós que somos os salvos, os perdoados, nós temos perdido a reverência e o temor devido a Cristo. Em tudo, até mesmo nas nossas reuniões, nós não temos reverência, irmãos. Nós fazemos as coisas tudo de qualquer jeito, correndo para lá, porque nós temos a nossa vida. Então seria melhor a gente se reunir uma vez por ano, com temor, reverência, tremor, do que fazer a baderna que a gente faz. E eu estou falando da cristandade, irmãos, no seu aspecto geral. Há 100 anos atrás, um cientista que estuda a criação falou de Deus. Falou: não, esse universo aí tem um Deus por trás disso aí, eu tenho certeza disso. Aí fala assim: mas peraí, por que você não vai na igreja? Sabe o que ele falou? Foi palavras dele, tá? Albert Einstein. Ele falou assim: ó, se os cristãos conhecessem o Criador que nem eu conheço, eles não faziam a bagunça que eles fazem para Deus. Eles teriam temor. Ó, não foi um crente não, foi um cientista que falou isso. Eles teriam temor. Qual foi a revelação que esse homem teve? A natural. A revelação natural produziu temor nele, de ver o universo, saber o que é o universo, a ordem do universo.
Do temor. Agora a gente tem a Bíblia, irmãos. A gente tem a Bíblia. A gente vê o Criador. A gente vê o Senhor vingando o seu nome, santificando o seu nome, destruindo nações, julgando povos. E a gente fica aí, eu acho que eu vou, eu não sei. O Senhor tem misericórdia de nós. Então, eu vou concluir, irmãos, que o meu horário já foi embora faz muito tempo, né? Atos capítulo 17, versículo 26. E de um só sangue fez todas as gerações dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, todos nós viemos de Adão, e todos nós estamos vivendo no nosso tempo de acordo com um padrão pré-determinado por Deus. Você consegue entender isso? Que você está aqui no tempo certo, do lugar certo, da família certa, vivendo um tempo determinado por Deus, e você não consegue acrescentar nenhuma hora nesse tempo. Você consegue imaginar isso? Que existe um Deus soberano que determinou tudo, inclusive esse tempo de vida que você está vivendo? Agora, com qual objetivo que Deus deu vida para você? Para você conquistar 1 milhão? Para você dobrar 1 milhão? Para você conseguir os diplomas? Para você alcançar as graduações? Foi esse o propósito? Então o texto continua dizendo assim, para que buscassem ao Senhor. Foi para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós estamos aqui. Lembra-me do texto hoje de manhã? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Versículo 7 de Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, o homem perverso os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que terá misericórdia. Isso, é para isso que nós estamos aqui. Nós nascemos de Adão, por isso a rebeldia está em nós, mas nós nascemos vazio de Deus, e esse vazio está dentro do homem, para que o homem busque a Deus. Sabe, quando você abre o armário lá da tua casa, e você vê que a lata de arroz está vazia, o que você faz? Quando você vê que o pote de açúcar está vazio, o que você faz? Quando você abre a tua geladeira, que você vê que não tem mistura, não tem ovo, não tem carne, não tem lá dentro, o que você faz? Né? Quando o teu gás começa a ficar amarelo assim, que você vê que o negócio está indo embora, o que você faz? Agora, quando você olha para dentro de você, e você vê que está vazio de significado, que está vazio de alegria, que está vazio de justiça, que está vazio de paz, o que você faz? Então é isso, para que buscassem ao Senhor, para que buscassem ao Senhor. Se porventura tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Ou seja, nós fomos gerados por Deus. E sabe aonde que nós fomos gerados por Deus? Nele. Sabe por quê? Porque todo o universo está nele. Agora você conseguiu compreender a grandeza de Deus? Todo o universo está nele. E nós também. Vamos lá. Sendo nós, pois, geração de Deus, ou gerados de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao dinheiro, que a divindade seja semelhante à prata, ou que a divindade seja semelhante aos ídolos, ou que a divindade seja uma coisa que o Jonas inventou na mente dele. Não! A divindade é tudo, e se Deus deixar de existir, acabou tudo. Agora hoje nós vimos uma geração, principalmente essa nova geração, que fala assim, eu não acredito em Deus. É assim, literalmente, eu não creio que Deus existe. É assim. Chegou esse tempo, chegou. Por isso que eu falo que o anticristo já está aí. O tempo
chegou. Aonde os homens dizem de boca cheia: eu não acredito que Deus exista. Aí vai lá no Hospital do Câncer, né? Chega lá e fala assim: ó, tá aí, existe dentro de você aí um revoltoso, você é um revoltado e tem um revoltoso dentro de você também que não acredita em você e está te comendo por dentro. Aí a pessoa fala assim: eu tenho que buscar Deus. Eu tenho que buscar Deus. Misericórdia. Mas nós chegamos onde eu queria chegar, irmãos. Versículo 30 diz assim, ó: mas Deus, não tendo levado em conta os tempos da ignorância. Sabe o que nós deveríamos fazer ao ler um texto desse? Glória a Deus, aleluia. É isso que a gente devia fazer ao ler um texto dele. Falar assim, ó: bendito seja o teu nome, Senhor. O Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Glória a Deus que não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, Ele não põe na nossa conta, essas besteiras que a gente faz sem saber o que está fazendo. Não é lindo isso, gente? Fala a verdade. Não é um Deus maravilhoso? É por isso que Ele manda a sua chuva sobre os maus e os bons. É por isso que Ele manda o seu sol sobre os justos e os injustos. E é por isso que Ele tem nos sustentado mesmo na nossa impiedade. Ele tem nos visitado mesmo na nossa dureza de coração. E Ele tem nos abençoado mesmo nós não estamos andando de acordo com a vontade dEle. Glória a Deus que não leva em conta os tempos da ignorância. Porém, ordena agora a todos os homens que se arrependam. Por quê? Porque Ele já tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Mas espera aí, o juízo do mundo não foi na cruz? Foi. Lá na cruz, Jesus sofreu o juízo do mundo. Está lá no capítulo 12, no versículo 31 do Evangelho de João. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, verso 31. Agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Sim, irmãos, quando o Senhor morreu lá na cruz, Ele julgou o mundo inteiro nele mesmo, e Ele pagou o preço. Mas o que Paulo está dizendo é que esse que morreu na cruz, ressuscitou. E por causa da sua ressurreição, Ele virá a esse mundo, trazer justiça a esse mundo. E sabe o que vai acontecer naquele dia? Então eu vou falar para você o texto mais importante da nossa vida para aquele dia. Se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo. Ou seja, o mundo inteiro foi criado dentro de Deus, mas só está em Cristo aqueles que se arrependeram e receberam Jesus como Salvador. Só. A salvação é para todos. A salvação é para todos, porque o Senhor morreu por todos. Mas naquele dia, a humanidade vai ser julgada por meio de um nome: Jesus. Sabe o que vai acontecer com aqueles que comparecerem naquele juízo? A pergunta vai ser a seguinte: o que você fez de Jesus? O que você fez de Jesus? Então o texto termina assim, ó. Volta lá, Atos capítulo 17, versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Sabe, irmãos, Deus destinou Jesus para ser Salvador, Rei, Senhor e Juiz. Deus determinou Jesus para ser o cabeça do corpo da igreja. Deus determinou o Senhor Jesus para Ele ser o primogênito entre muitos irmãos. Estudem a palavra. Deus determinou Jesus para ser herdeiro de todas as coisas.
E nessa determinação, onde nós entramos? Então eu vou concluir com esse texto. Se alguém está dentro de Jesus, se alguém vive pela fé em Jesus, se alguém recebeu Jesus como Salvador e Senhor, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Aleluia. Essa é a nossa realidade. Amém? Senhor, muda a nossa mente. Muda a nossa mente. E nos ajuda, Senhor, a voltarmos às bases da Tua Palavra. E produz em nós, Senhor, o Teu testemunho nesses dias de profundas trevas. Ó Senhor, traga de volta o Seu candeeiro para o nosso meio. Porque sem a Tua luz nós não temos luz. Ó Senhor, que o Teu Santo Espírito possa reavivar-nos, porque sem a vida do Teu Espírito não há alegria, não há justiça, não há santidade, não há compreensão, não há obediência, não há nada. Tenha misericórdia de nós, Senhor, livra-nos dos nossos ídolos, livra-nos, Senhor, das nossas superstições, livra-nos, Senhor, das nossas vãs maneiras de Te servir, Senhor, livra-nos, Senhor, de toda essa parafernália religiosa que nós carregamos, livra-nos, Senhor, de toda essa bagunça que nós fazemos, e converte o nosso coração para Ti, Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, e nós Te pedimos, no Teu nome, Senhor Jesus. Amém.